Era uma vez uma menina que tinha um sonho, descobrir o que ela queria ser quando se tornasse mais velha. Ela fez alguns cursos para descobrir e escolheu Ipatinga, Minas Gerais, para ser a cidade concretizadora do seu objetivo. Lá, ela descobriu um curso que se apaixonou, alvenaria e acabamento. Após um tempo, ela se casou e decidiu morar em outro estado, Santa Catarina. Houve uma oportunidade de trabalhar como pedreira na prefeitura de uma cidade chamada Tangará. Ela foi e conseguiu a vaga por já ter experiência de 2 anos. Ela encontrou dificuldades nesse trabalho, não em realizar o seu ofício, mas em se relacionar com o seu chefe. Um certo dia, véspera de festa junina, depois de já ter brigado com seu chefe, ela foi delegada a ajudar um de seus colegas a montar um palco de apresentações feito em madeira, com a estrutura também em madeira, como mostra a figura abaixo. Seu chefe ali, atrapalhando, na opinião dela, e num certo momento ela se encaixou num dos vãos da estrutura para pregar algumas tábuas. Ela precisava de um pedaço bem pequeno de madeira para encaixar ali. Então pegou a máquina que costumava usar para cortar aquele pedaço ali mesmo, naquele lugar inapropriado, apertado. Como mostra na seta, foi um lugar parecido com aquele. A mente dela já estava perturbada por tudo que passara na semana, e naquele momento viu seu chefe rindo, zombando de quem ela não sabia. Se distraiu e se cortou. Foi o acidente mais bobo, ela pensava. Mas quando começou a sangrar sem parar, o corte começou a doer. Ela sentiu raiva de tudo e de todos, e gritava de dor. O socorro foi imediato. O RH fez a CAT no mesmo instante. Ela foi transferida para Joaçaba com 10 minutos. Foi o dedo anelar da mão esquerda, mão que segurava a madeira. A cirurgia foi dolorida. O médico precisou colocar um pedaço de aço para manter o dedo no lugar. Foi um acidente grave. O estado pós-cirurgia ficou semelhante com o da imagem abaixo. E a menina da história sou eu. Eu tive muitas consequências com esse acidente. A primeira foi que eu entrei no estado de depressão. Eu ficava isolada, eu não queria sair. Quando eu saí, eu achava que todo mundo estava falando mal de mim, apontando o dedo para mim, principalmente que era uma mulher trabalhando num cargo que geralmente homens trabalham. Eu achava que elas estavam me julgando, dizendo que eu não era apta o suficiente para estar ali, porque eu tinha me cortado, eu tinha me acidentado e nem eu não poderia ter feito isso. Outra consequência também foi a financeira, né? Que eu tinha o meu ganho e a partir daquele momento eu não poderia mais trabalhar. Eu fiquei naquele dilema, tentando equilibrar emoção e sentimento. E outra consequência foi a consequência física, que eu cortei o meu tendão e agora eu não dobro mais a ponta do dedo. E com isso, eu considero importantes algumas medidas de prevenção que eu aprendi. Por exemplo, quando eu não estou bem, eu tento delegar a tarefa para outro. E se o outro não pode, se é um caso de que o outro não pode pegar a minha tarefa, eu tento fazer num ritmo um pouco menos intenso. Eu tento fazer outras coisas que vão me ajudar a sair daquele dilema, né? E também tento resolver os conflitos internos antes de sair para o trabalho. Outra lição também é conferir espaço de trabalho antes de realizá-lo. E no caso de máquinas, trocar o disco de corte regularmente. Esses discos, principalmente da Serra Mármore, que foi a máquina que eu cortei, ele é muito perigoso. Ele gira num sentido contrário ao dente. Ele dá uns arranques que a gente chama. Ele fica puxando a máquina para trás, em sentido ao nosso corpo. Então, é muito perigosa a máquina. Além disso, se o disco tiver com algum defeito, se ele tiver muito usado, muito velho, vai dar problema. E, por último, o socorro imediato. E a CAT? O que é a CAT? É a comunicação de acidente de trabalho. Por que ela é muito importante? Para você ter seus direitos garantidos de trabalhador. Se você se acidenta e não é registrado, não tem a CAT feita, você vai ficar vulnerável, né? No caso, eu tive consequências financeiras, mas foi por um tempo e depois os meus direitos vieram. Demora um pouquinho, mas depois eu recebi tudo de volta. E o socorro imediato, porque esse foi um acidente no dedo, que eu estava sangrando muito. O socorro imediato impede um sangramento maior.
Se fosse um acidente mais grave, um corte maior, ia perder muito sangue. Então, quanto mais rápido a equipe ali se mobiliza para ajudar essa pessoa que se acidentou, melhor. Então, eu espero que tenham entendido qual foi a minha experiência. E se tiver algo que alguém queira perguntar ou comentar, eu fico bem aberta a perguntas e a comentários.